A partir de janeiro do próximo ano, o governo guineense vai substituir o Imposto Geral sobre Vendas, o atual IGV, pelo Imposto sobre Valor Acrescentado, o IVA. A entrada em vigor do IVA pretende formalização da economia, de modo a aproximar a Guiné-Bissau dos padrões a nível da WEMOA. Em vigor desde os anos 90, o IGV tem revelado fragilidades que o governo guineense quer suprimir a partir de janeiro do próximo ano, com a entrada de novas normas e procedimentos relacionados ao IVA. Neste momento já temos todos os dispositivos preparados, desde o ponto de vista das declarações, das faturas, em termos também normativas, né? Já temos todas as normas que podem orientar e regulamentar cabalmente esse novo imposto. A substituição para o Imposto sobre o Valor Acrescentado visa ao alargamento da base tributária, sobretudo em termos de arrecadação de receitas. A nossa base tributária agora vai aumentar, mas vai aumentar de modo que não acarreterá consequências às empresas e nem também vai trazer grandes fardos aos consumidores. Nós perspectivamos que com IVA já a nossa base tributária vai alargar drasticamente, vai alargar na medida em que vai permitir cobrir todas as áreas econômicas do país e não só as áreas de produção, de importação, de venda, mas também o setor de serviço. Daí a importância do seminário que reuniu os contribuintes e profissionais da área fiscal para garantir uma implementação adequada do novo regime fiscal. É mais ou menos para, por uma parte, reforçar o conhecimento sobre a legislação, reforçar também seus conhecimentos sobre modelos declarativos e também colocá-los um conjunto de cronograma que vai permitir eles também, do ponto de vista da sua organização interna, puderem fazer essa transição de sistema para já em janeiro estarem em condições de começarem as suas declarações. A Direção-Geral de Contribuições e Impostos avisa desde já que a partir de janeiro de 2025 o incumprimento das disposições relativamente ao IVA acarretará consequências previstas na lei, incluindo multas, coimas e outras medidas administrativas. Abandono e violação dos direitos humanos das populações aos esquemas de corrupção e cumplicidades com administrações locais são algumas das conclusões de um estudo sobre as indústrias extrativas na Guiné-Bissau, realizado pela Liga Guineense dos Direitos Humanos, em parceria com a Associação para a Cooperação entre os Povos. O estudo indica ainda que a população das diferentes áreas de exploração mineira sente-se excluída de todo o processo. O estudo sobre as indústrias extrativas, direitos das comunidades e conflitos revelou que as comunidades das zonas de exploração são excluídas na tomada de decisões sobre os seus interesses e criticou as empresas detentoras de licenças de violação dos direitos humanos das comunidades locais. O presidente da Liga Guineense dos Direitos Humanos ilustrou os impactos negativos das indústrias extrativas na vida dos habitantes das zonas de exploração. Crise de água potável em consequência da destruição das fontanárias e de campos agrícolas. Igualmente, as populações das zonas de prospecções e explorações invocam surgimento de doenças estranhas nas zonas de extração, nomeadamente problemas respiratórios, abortos indesejados atribuídos aos impactos dos produtos e materiais utilizados na extração dos minérios. O documento, com 125 páginas, uma coautoria com a Associação para a Cooperação entre os Povos, evidenciou as fragilidades das autoridades guineenses na proteção dos direitos das populações e do direito do próprio Estado. Estado no sentido do bem comum. E, portanto, essa é também uma segunda constatação deste estudo. A terceira é que há sinais evidentes de interesses privados que não se regem pelas melhores normas da ética empresarial e que aproveitam desta situação de fragilidade, da situação de corrupção, etc., para, de facto, violarem os direitos das comunidades e violarem as suas próprias normas éticas a que eles estão, enquanto empresas de indústrias extrativas, estão obrigados
pelas normas internacionais. O estudo recomendou às diferentes instituições do Estado guineense, aos parceiros do desenvolvimento, a ajudar na formação das comunidades locais, ordem dos advogados e sindicatos dos jornalistas para melhor sensibilizar as populações sobre os seus direitos e como lidar com as atividades das indústrias extrativas nas suas zonas. Diretor-Geral do Instituto da Biodiversidade e Áreas Protegidas da Guiné-Bissau apela ao Governo para integrar a questão das alterações climáticas em todas as políticas públicas do país. A responsável falava no âmbito da celebração dos 20 anos de existência do IBAP, que perspectiva o alargamento das áreas protegidas através de novos modelos de conservação ambiental. Criada em 2004 pelo governo guineense, o Instituto da Biodiversidade e das Áreas Protegidas dedica-se à defesa ambiental, conservação de ecossistemas e promoção da sustentabilidade. A preparar a celebração dos seus 20 anos, o IBAP perspectiva o alargamento da área protegida de 26,3% para 30% do território nacional até 2030, adotando novos modelos de conservação. As áreas protegidas não podem ser ilhas isoladas de conservação, mas tem que haver conexão com outras áreas para permitir que os animais circulem. Quer dizer, a questão da conectividade deve ser reforçada e é um modelo que deve ser adotado. Mas também as reservas de biosfera, os santuários ecológicos. Então são vários modelos que estamos a estudar para diminuir, para evitar que haja mais restrições ao nível da conservação. Entre os desafios da proteção da biodiversidade no país constam as alterações climáticas e as crescentes pressões da comunidade na exploração dos recursos. Nós consideramos que é um país pequenino, mas é uma bemba de vida. Quer dizer que nós acolhemos uma população importante de tartarugas marinhas, tartaruga verde. A Guiné-Bissau realmente alberga uma população muito importante do chimpanzé oeste-africano. As mudanças climáticas devem ser consideradas não só na conservação. O nosso governo, o Estado da Guiné-Bissau, deve integrar as questões das mudanças climáticas em todas as políticas públicas. Sendo uma das instituições envolvidas no processo da candidatura das Ilhas Bijagós a Património Mundial da Humanidade, a diretora-geral espera que os resultados sejam positivos para o país. Se os Bijagós forem reconhecidos sítio de património, for reconhecido sítio de património, será em junho de 2025. E isso será uma grande, mas enorme conquista, porque é o reconhecimento máximo dos esforços de conservação levados a cabo pelo país. Para a celebração dos seus 20 anos de existência, estão previstas várias atividades de sensibilização sobre a problemática ambiental na Guiné-Bissau. O pioneiro da música moderna guineense, José Carlos Vardes, foi homenageado através da encenação teatral da peça Saliu Ku Lamarana. A obra retrata uma realidade vivida por um casal guineense durante o período colonial. A apresentação da peça na cidade de Bissau, mais uma vez, foi uma simples viagem histórica, foi também um momento de memória e celebração cultural. O Centro Cultural Franco-Bissau-Guineense foi o palco da apresentação da peça Saliu Ku Lamarana, uma produção da Fundação José Carlos Soares. A iniciativa retrata a dura realidade vivida por um casal guineense durante o período colonial, abordando temas como trabalho forçado e massacres que levaram muitos a buscar refúgio nas zonas libertadas. Queremos só tentar carregar e transmitir a visão que o José Carlos Soares tinha. José Carlos Soares, como Amilcar Cabral, tinham noção que a cultura era fundamental numa sociedade e nós estamos simplesmente com a Fundação tentar continuar a transmitir os valores que nós conhecemos com estes homens, por exemplo. Através de um olhar poético e crítico, escritos e musicados por José Carlos Soares, um dos mais icônicos nomes da cultura guineense, a obra reflete igualmente o dia-a-dia durante a luta pela libertação da Guiné-Bissau. Ele tinha muitas coisas para dizer e são coisas que ainda perduram, são coisas que ainda são atuais, porque ele tinha uma forma de se expressar na arte dele, que
que perdura no tempo. Portanto, podemos tomar as palavras dele e continuar a evocar as nossas histórias. A ocasião serviu para homenagear um dos companheiros de José Carlos Schwartz, Francisco Barreto. Para mim foi uma surpresa muito grande e agradeço. O José Carlos foi sempre uma pessoa que admirei desde quando era mais pequeno e tive a oportunidade de trabalhar com ele no Cobiana Jazz. Era uma pessoa formidável. A apresentação reafirma a relevância da obra de José Carlos Schwartz, cujo legado artístico continua a inspirar a reflexão sobre o passado colonial e a luta pela autodeterminação. O Campeonato Nacional de Futebol da Primeira Divisão da Guiné-Bissau arrancou com a vitória do Sporting Bissau sobre os Tigres de São Domingos por 3-1. O Sporting Clube de Bissau recebeu e venceu os Tigres de São Domingos por 3-0 no jogo da primeira jornada do Campeonato Nacional de Futebol da Primeira Divisão. Os Leões de Bissau foram os melhores em campo, controlando os Tigres, que sofreram 2 golos logo na primeira parte. O primeiro aos 14 minutos por intermédio de José e o segundo de cabeça de Mamadou Sani. Aos 81 minutos, Mamadou Sani voltou a marcar o terceiro golo. Não entra com o pé direito no campeonato, é muito essencial, acho que é fruto e segredo do nosso trabalho. Esse ano, o objetivo é ganhando jogo a jogo, no fim, nós também contando quem que tem na ponta mais ele que é campeão. A ideia é sempre lutando jogo a jogo para buscar 3 pontos. Os Tigres de São Domingos, embora com algum crescimento, não conseguiram reduzir a vantagem. Terminaram o jogo com menos um jogador. O treinador assumiu a derrota e prometeu lutar por melhores resultados. A mim entender como não cana por ter ritmo para jogar contra Sport que não treina mais que o mês e tal. Mas que está tuinado, não fazendo o trabalho. Que é que parece no jogo, não estou falando grupo, não quero referenciar ninguém. A minha responsável pela derrota, penso que não vai focar no trabalho, para não tentar aumentar mais trabalho, para não exibição, assim, não tentar crescer, para não fazer outro resultado no próximo jogo. Noutros jogos da primeira jornada, o Futebol Clube de Pelundo perdeu frente à União Desportiva Internacional de Bissau por 2-1, Portos de Bissau venceu o Gabu por 1-0, Cavalos de Kuntung empatou 0 bolas com Balantas de Mansoa. Também estiveram em campo as 2 equipas recém-promovidas à primeira divisão. Futebol Clube de Kumura venceu a Áfia de Bafatá por 2-1. Ponto final do Repórter África. Ponto final neste Repórter África. Obrigado pela companhia.